E eu gostaria de colocar para a plenária a autorização para a gente fazer a discussão do projeto que está na nossa ordem do dia, número 4, porque nós estamos aqui com a presença de educadores e historiadores que têm interesse em ouvir a discussão desse projeto. Então, eu gostaria de solicitar a autorização de vocês para a gente inverter a ordem da votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Então, solicito, então, ao segundo secretário que proceda à apresentação do projeto número 4 dessa ordem do dia. Discussão única do projeto de lei do Legislativo número 72 de 2017, institui a Semana Municipal dos Contadores de História na cidade de Jacareí. Autoria a vereadora Lucimar Ponciano. Bom dia à mesa, nobres vereadores, ao público presente, em especial aos historiadores que aqui estão, aos professores aqui presentes, ao artista aqui presente, o Coca, e demais público. Esse projeto é um projeto que a gente quer resgatar o valor da leitura, o valor da contação de história, que é uma atividade lúdica que faz o ser humano pensar longe do digital. É resgatar um pouco a leitura, a aproximação com o saber. Então, a gente vê que nós temos várias ações no nosso município, mas a gente quer colocar no calendário a Semana Municipal do Contador de História. E o projeto, eu vou ler. O projeto institui a Semana Municipal dos Contadores de História. No artigo 1º, fica instituída a Semana Municipal dos Contadores de História da cidade de Jacareí, a ser realizada anualmente no período de 13 de março a 19 de março. Parágrafo único. A semana instituída no caput desse artigo possui os seguintes objetivos. Primeiro, disseminar a arte da narrativa. Segundo, promover encontros e ações de valorização do ofício do contador de histórias por meio de informação, formação, discussão, expressão e fruição de contar história. Terceiro, despertar o gosto pelo livro, mediante a leitura expressiva de narrativas. Quarto, difundir conhecimento mediante as histórias e reconhecer-se pela ancestralidade, evocando as memórias efetivas. Quinto, contribuir para a formação e cadastro do pessoal qualificado. Sexto, valorizar a diversidade cultural do povo brasileiro, regional e local, contribuindo para a difusão das manifestações verbais, políticas, literárias, musicais, bem como outras manifestações artísticas e culturais brasileiras. Sétimo, salvaguardar a transversalidade da cultura popular e o seu patrimônio material e imaterial. E artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Jacareí, 6 de abril de 2017. Autora, Lucimar Ponciano. E eu convidei a Rosimara para representar todos os professores, educadores da rede particular e pública, para apresentar para vocês a justificativa desse projeto. Gostaria de solicitar que apresente o vídeo. Hoje eu estou aqui representando não só a mim, mas todos os meus pares, os narradores da tradição oral, que são aquelas pessoas que trazem dentro de si e trazem uma tradição de contar as histórias, de passar adiante para as crianças toda a sua experiência de vida. Os contadores de história urbanos, que somos nós, mais jovens, que buscamos contar as histórias. Nossa pesquisa se dá nos livros, na história, nos contos, nos causos.
E sou contadora de história, militante da arte das narrativas e pesquisadora dessa área. Represento hoje também os professores mediadores de leitura, que estão nas escolas e fazem esse trabalho muito bonito, e também atrizes e atores que são contadores de história. A contação de história ela não é reconhecida como profissão, mas muitas pessoas fazem do seu cotidiano esse seu ganha-pão, é uma profissão para muitas pessoas. Então, a contação de história, ela cabe em todos os lugares. Ela cabe no hospital, na escola, na biblioteca, nas salas de leitura, nos presídios. Ela cabe em muitos lugares, auditório, praça. Ela cabe em todos os momentos, em todos os lugares, diversas ocasiões, para comemorar, para festejar, para levar informação, histórias que curam, histórias que alegram pessoas que estão num momento difícil, histórias que podem resgatar um ser humano que está precisando. A contação também abrange muitos públicos. A gente pensa muito em contação de história e pensa em criança. A maioria das vezes a gente pensa em criança, mas a contação de história é para todos os públicos. Crianças, adultos, jovens, idosos. E ela cabe também em diversos formatos. Usando um livro como instrumento para fazer a mediação de leitura, com objetos, dando vida aos objetos naquela história. O narrador que fundamentalmente é da narrativa oral, ele senta com o banquinho e ele transmite essa história. O contador de histórias, ele não precisa ser ator, e um ator necessariamente não é um contador de histórias. Então, como essa classe existe essa confusão, a gente resolveu propor esse projeto de lei para ajudar a desmistificar e organizar um pouco essa situação, fortalecer essa categoria, que é nova, existem bastante estudos já, mas é uma categoria relativamente nova. Então, para fortalecer essa classe, a gente propôs essa semana, é a Semana Municipal dos Contadores de História aqui em Jacareí. E nós acreditamos que essa semana vai ser muito importante, vai ser um marco de resgate e valorização dessa cultura. Muito da nossa cultura não tem registro, não está em livro, não está em registro fotográfico, cinematográfico em local nenhum. Está na memória dos contadores. Então, essa semana vai fortalecer esse resgate dessa cultura através das artes narrativas. E também vai ser uma parceria muito boa junto com as escolas. Como é uma semana de comemoração, nós vamos buscar parceria com as escolas. Então, valorizar a leitura, valorizar aquele professor que faz essa mediação da leitura. Tem a Biblioteca Municipal Macedo Soares, que pode ser uma grande parceira. Tem as salas de leitura espalhadas pela cidade. Então, tendo uma semana de comemoração, a gente pode fomentar isso não num único dia, mas vários dias em vários locais com diferentes públicos para fazer esse resgate, essa valorização da leitura. Vai ser muito interessante. E assim, esse primeiro passo dessa valorização, depois que essa classe se fortalecer, os contadores se fortalecerem como classe, essa semana de comemorações, é só um primeiro passo para a gente buscar políticas públicas que possam fazer esse resgate, essa valorização. Então, o primeiro passo para essas políticas públicas começa aqui, nessa Semana Municipal dos Contadores de História. Eu acho que é isso. Eu gostaria de agradecer a todo o apoio da vereadora Lucimar, que nos acompanha, gentilmente nos dá força, e espero contar com o apoio dessa casa. E agora eu vou apresentar também umas fotos de momentos de contação de histórias que já acontece. Mas nós precisamos valorizar isso cada vez mais, fazer o humano se sentir mais humano, né? E aqui nós estamos aqui no espaço comemorando o Dia Nacional do Contador de Histórias, né? Ali eu não estava contando histórias, eu estava parabenizando a iniciativa de não esquecer de comemorar essa ação lúdica tão importante para todo mundo. Onde todo mundo pode ser criança, todo mundo pode ser adulto, todo mundo pode ser idoso, através de uma apresentação de uma história. Próxima. Aí, continua aí, são contadores que fizeram uma dinâmica virtual e depois foram colocar em prática, escolheram o texto e foram contar a história. Então, a gente via a riqueza do brilho nos olhos das pessoas como plateia e também de quem está contando, porque fala com a alma, né? Plantar sonhos, o contador de história, ele planta sonhos, ele anima a criatividade do pensar, ocupa a mente, e nós já sabemos que mente vazia,
quem ocupa não é o bem, né? O exercício para toda a idade é um chamamento para ser criança, quando a gente faz essa experiência de contar história, quando a gente faz rodas de conversa. É muito salutar. E aqui, não tem idade para ser contador de história. Nós temos na nossa cidade um escritor jovem, quando ele lançou esse livro, o livro da Vassoura Mágica, ele tinha 12 anos de idade. O Brian William, do Nascimento, filho de um funcionário público, com muita dificuldade, conseguiu lançar esse livro. E eu não sei onde que anda o Brian. Então, essa semana é uma semana também de a gente poder resgatar as pessoas que se dedicam a esse dom da nossa cidade. Aqui a gente tem o Brian, de 12 anos, nós também temos a escritora, a Dona Rita, com 85 anos, que esses dias lançou um livro também falando da terceira idade. O que é ser pessoa idosa, a melhor idade de se viver. Então, a gente tem muita coisa rica e está aí perdido, né? E aqui nós temos aí a cidade, né? Tá um pouco, ficou fora do daí. Então a cidade, ela é formada por muitos contadores de histórias, tanto na rede municipal, nas escolas particulares. E a gente vê aí que a Academia de Letras que nós temos aqui em Jacareí, ela dá exemplo. Ela não é só lançadora de livros. Eles vão levar a história. Aqui nós temos a Joana Aranha, ela contando história no abrigo, na casa de acolhimento de criança do município, ali no meio da natureza, né? A gente já foi em comunidade carente contar histórias para as crianças carentes, debaixo de árvores, né? Na biblioteca, nos asilos, nas comunidades carentes. Então, a gente sabe que essa atividade ela é lúdica em qualquer lugar e para todo o público, né? Próximo. Aqui, contar história é um colóquio, é pessoa para pessoa. Hoje, o ser humano precisa se relacionar melhor. O calor humano está fazendo falta na sociedade de hoje. E a forma de você contar a história, pegar a atenção dessas crianças, eu acho que é muito salutar isso. E nós estamos precisando cada dia mais disso. Promover essa aproximação, a família, por exemplo, né? Quantas vezes a gente não vê essa aproximação? No meu trabalho na Fundação Casa, quando a gente faz roda de conversa, pode tirar a foto, por favor? Quando a gente faz roda de conversa, uma das perguntas que eu pergunto para os adolescentes que estão lá internados na Fundação Casa, se eles sabem como que os pais deles, primeiro, por que você tem esse nome? A segunda pergunta que eu faço é se ele sabe como foi difícil para o pai dele trabalhar e construir a sua casa. A maioria desses jovens não sabem da história do teu pai. Então, se faz muito presente e salutar os pais conversarem com os seus filhos, fará da sua história de vida. Quem sabe, se o adolescente soubesse como foi duro a labuta do dia a dia do pai, conquistar a sua moradia, lhe dar um teto, como foi difícil estudar naquela época, o filho pensaria na hora de tirar alguma coisa que não lhe pertence. Então, é muito importante a gente ter esse colóquio dentro da casa, em todos os lugares. Muito importante mesmo. Hoje em dia, o capitalismo nos faz a gente distanciar dos filhos para dar as coisas materiais. Mas o testemunho de vida marca a vida de qualquer pessoa. Próximo slide. Aí, de novo. Deixar a criança pensar e ser criança. Como isso está fazendo falta nos dias de hoje, gente? A gente não vê mais a família utilizando as praças, né? E aqui, falando em praças, eu já parabenizo todos os organizadores de feiras que utilizam aquele espaço das praças do bairro. E várias praças que eu estou vendo, junto com a feira de artesanato, a prática de levar livros, de fazer a contação de história com aquelas crianças que aparecem nessas feiras de artesanato. Então, aí a gente vê o quanto que as crianças gostam de sentar e ouvir histórias. Então, é deixar a criança pensar e ser criança, e nós adultos também, porque quando a gente pensa em ser criança, a gente tira as mágoas e a gente fica sendo mais humano, mais solidário, porque criança não guarda rancor, guarda histórias.
E, por último, aqui, não posso deixar de parabenizar a Academia de Letras, que eles fazem um trabalho muito rico nas escolas e também em várias instituições. Envolve crianças e adultos com o projeto Jacaré Jacarezinho, que promove a leitura e a escrita. Então, ali, todos são convidados a apresentar seu conto, suas prosas, sua poesia. E muitos de nós não sabemos qual que é a diferença de conto, de prosa e poesia. E eu acho que quando a gente incentivar a propositura desse projeto, nós vamos resgatar isso. Vamos ser mais poetas, mais amantes e valorizar mais o nosso habitat. E não dá para viver bem sem a gente não pensar em ter contato com pessoas. Então, aqui está a apresentação do projeto. Eu espero que vocês tenham entendimento dessa preocupação de valorizar a mudança de hábito e resgatar a contador de histórias. Obrigada. O projeto continua em discussão. Quero colaborar também daqui. Quero dar os parabéns, Lucimar. É uma coisa tão legal, né? Contar uma história, ouvir uma história. A gente volta no tempo e essas pessoas que são contadores de história nos trazem uma paz, uma alegria tremenda. Eu já tive a felicidade de ouvir várias pessoas contando histórias. E é tão legal, tão gratificante. E além do incentivo que dá às pessoas a ler um bom livro, a recordar de certas coisas. Então, é muito bom você trazer para essa casa esse projeto, que com certeza nós temos muitos contadores de histórias. E também não é para qualquer um, não, chegar e contar a história, não. Não é tão simples assim. Mas eu acho muito gratificante, muito legal. Quero dar os parabéns a todos esses contadores de histórias, em especial de nossa cidade. Fico muito feliz e quando vocês forem aí contar uma história, pode me convidar, que eu sou fã de ouvir história. De antemão, já adianto meu voto favorável. Obrigado, Paulinho. Recordar é viver, né? O projeto continua em discussão. Então, não havendo manifestação dos nobres pares... Vai falar, doutor? Desculpa. Eu não assinei porque eu fico com medo. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa em nome da presidente, senhorita Lucimar, nossos colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham aqui na galeria e nos assiste pela TV Câmara através da internet e da TV. Bom, queria cumprimentar a vereadora, parabéns pela iniciativa. Quero já adiantar meu voto aqui favorável a esse projeto e dizer que todo projeto que estimular a educação, que estimular a cultura, eu como vereador, estou aqui como servidor público, serei favorável. Recentemente estive na entrega do prêmio do Jacarezinho, onde minha filha teve a oportunidade de ganhar como melhor poema infantil na última semana, e conversando com os membros da Academia Jacarense de Letras, a gente estava buscando juntos uma forma de estimular as pessoas a fazer essa prática de contar histórias nas nossas escolas. Eu acho que a gente está vivendo durante muito tempo um hiato, uma falta de educação. A gente tem que voltar, estimular a cultura dessas crianças, para que as crianças aprendam cidadania e aprendam valores,
tanto de cidadão como de família, novamente nas nossas escolas, para que a gente possa formar pessoas melhores. Eu acho que esse é um dos grandes desafios nossos na política, porque só através da educação a gente conseguirá ter uma sociedade diferente. Por isso, parabéns, Lucimar. Adianto aqui que meu voto será favorável. Obrigado. Bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e também pela internet, e aqui na nossa Câmara Municipal. E as cumprimento em nome da Meire, uma amiga, e dizer a vocês que esse projeto aqui, ele vem reconhecer uma atividade que vocês já desenvolvem na cidade, né? Não é com esse projeto que irá acontecer a atividade, mas vocês já vêm desenvolvendo há um bom tempo. Eu penso muito que nós precisamos criar projetos que reconheçam, mas o mais importante ainda é que o município tenha políticas efetivas, práticas, recursos, para que a gente possa investir, principalmente na contação de história, como é a atividade de vocês. Porque ela mexe com o imaginário das nossas crianças, né? Eu fico pensando que em cantos dessa cidade as crianças já não sonham mais, as crianças já não ouvem mais as histórias, mas convivem em muitos cantos dessa cidade com a criminalidade, com a violência doméstica, com a violência urbana, e isso faz toda a diferença nesse processo de formação das nossas crianças. O meu voto aqui a esse projeto, evidentemente, será favorável, mas eu quero muito que a nossa prefeitura canalize mais recursos para que a gente possa levar a contação de história, principalmente para os bairros que mais precisam. É lá que nós precisamos disputar essas crianças e colocá-las num bom caminho. E o bom caminho para as nossas crianças é educação, e quando jovens, conseguir um bom emprego para construir uma vida adequada e digna na nossa cidade. Parabéns pela atividade de vocês. Presidente, eu gostaria também de compartilhar um pouquinho com esse projeto, parabenizando Vossa Senhoria por esta iniciativa, trazendo esse projeto para essa casa, a fim de que possamos dar mais valor a esta classe de pessoas, tendo em vista que isso não é apenas uma função, eu vejo isso como um dom, né? Tem gente que não tem dom para contar história, né? A gente observa isso. E essas pessoas, elas adquirem esse dom ao longo do tempo e emocionam as crianças, emocionam até os adultos contando as histórias. Eu tenho uma irmã que é auxiliar de desenvolvimento infantil há 12 anos e ela compartilha muito isso com a gente, né? E esse projeto fez lembrar da nossa infância. Eu tive 2 tios que por um período de tempo moraram conosco, e nós, quando criança, chorávamos pedindo a eles que contasse história para nós, que lesse livros, que lesse gibis, contando aquelas histórias. Então é muito importante, parabéns, presidente, parabéns a vocês também que estão aqui hoje, parabéns pelo projeto. Senhora presidente, eu quero aqui, em cima desse projeto, eu diria assim, chamar a atenção dos pais. Por quê? Porque ontem foi comemorada a festa do Halloween, tá? E me chama muita atenção quando os pais colocam vestimentas nos seus filhos, com a foto, de muitas das vezes, de demônios, com chifre, tá? Com a foto, vamos dizer assim, né, lembrando e fazendo apologia ao inferno, por incrível que pareça, tá? Então, eu acho que também dentro das histórias que constroem uma sociedade melhor, nós vemos hoje uma história que desconstrói. Por quê?
porque a apologia forte feita à questão do Dia das Bruxas. Tá? Então, eu quero chamar a atenção dos pais, porque muitos pais colocam essa vestimenta nas suas crianças sem saber o significado do Halloween. Então, eu não estou aqui para fazer a defesa de religião X, nem de religião Y, mas eu faço um apelo aqui para você que está me assistindo. Talvez você está enfeitando o seu filho, a sua filha, e você não sabe nem o que significa Halloween. Então, nós temos hoje o quê? Uma ferramenta muito forte, que é a internet. Entre na internet, analise, veja os fundamentos dessa festa, desta comemoração do Dia das Bruxas. Porque, olha, perceba o seguinte, que, em contrapartida, nós vemos que é a união, tá? Por incrível que pareça, é a união da tradição pagã com a tradição cristã. Analise friamente para vocês terem uma ideia, porque é lógico, cada pai, cada mãe tem o direito sobre o seu filho, faça o que quiser dos seus filhos, mas não é saudável. Veja isso com carinho, atente para que este vereador está falando e passe ao quê? A estudar com relação o que significa esta festa que faz apologia eu diria assim, ao inferno, tá? Ao diabo, às coisas ruins. Então, fica aqui esse meu registro, tá? E também fica o registro que o quê? Que em 2016 foi proclamado, minutinho, só deixa eu pegar meus papéis que caíram aqui. Foi proclamado, tá? O Dia Nacional da Proclamação do Evangelho, tá? Exatamente em contrapartida, para que faça uma frente, também com o Halloween. Ah, vereador, existe uma disputa? Sim, existe uma disputa. A disputa é entre o bem e o mal. E eu tenho certeza absoluta que sempre o bem vai vencer. Então, no dia 31 também é comemorado a proclamação do Evangelho. Então, fica aqui essa minha dica para você. Analise friamente o que significa essa história. Quero parabenizar aqui também a vereadora por essa iniciativa, tá? Porque quem não ouviu história, né? Esses dias mesmo eu estava, antes de dormir com o meu filho, e o meu filho, ele tem 12 anos de idade, ele falou, papai, conta uma história para mim. Então, perceba o seguinte, que eu fui lá atrás, né, e resgatei as histórias que o meu avô contava para mim, ao lado de um fogão de lenha, lá quando ele era vivo, na roça, né? Então, perceba o quanto faz diferença, eu estou usando aqui a criança, no caso, vereadora, quanto faz diferença uma história, né, para uma criança. E muitas das vezes isso daí serve como o quê? Serve para desencadear o futuro da criança. Então, olha a importância. Então, é por isso que eu estou registrando aqui a minha sugestão para que os pais possam averiguar com relação a essa festa que eu não aprovo, que é a festa do Halloween, que é o Dia das Bruxas. O projeto continua em discussão. Não havendo manifestação dos pares, então vamos à votação do projeto na forma nominal. Como vota o vereador Abner de Madureira? Favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Parabenizar, então, a autora do projeto, a nossa amiga Lucimar, e agradecer aqui a presença das nossas amigas, a Silvana, a Meire, a Rosimara. Lembrar que a Silvana fez um lobby, né, no sentido positivo, e isso é muito bacana, quando a gente vê. Primeiro que a Silvana é funcionária, né, de carreira, trabalha na prefeitura, é uma grande amiga, e eu fico muito feliz quando essas pessoas, a gente sente o envolvimento delas, e a gente percebe que o projeto, então, tem um alcance realmente que vai, de certa forma, trazer esses benefícios todos citados por vocês aqui. Então, sou favorável.
Como vota vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota vereador Juarez Araújo? Quero parabenizar aqui a autora do projeto, Lucimar Pulciano, e parabenizar o pessoal aí dos contadores de história, né, por essa semana maravilhosa, que sem dúvida tem o meu voto favorável. Como vota vereador Luiz Flávio? Parabenizar a vereadora Lucimar pela apresentação do projeto, estender esses cumprimentos também às contadoras e os contadores de história da nossa cidade, e que esse projeto estimule a Fundação Cultural, a Secretaria de Educação, a injetar dinheiro para que a gente possa ampliar essa atividade para os bairros mais distantes do centro da cidade. Meu voto é favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia? Bom, parabenizar primeiro aos contadores de história, que tem uma história, né, com toda a população em todas as fases da vida. Um projeto, quero agradecer a Lucimar por trazer esse projeto, porque é um resgate não só da nossa história enquanto crianças e adultos, mas também uma forma de inserir, incluir também todas as fases da vida nesse desenvolvimento que é o ser humano. Então, parabéns, contadores, e parabéns, Lucimar. Favorável. Como vota vereador Paulinho do Esporte? Mais uma vez, parabéns, Lucimar, pela iniciativa. Em especial, aos nossos contadores de histórias de Jacareí, meus parabéns. Meu voto é favorável. Como vota vereador Paulinho dos Condutores? Sou favorável. Como vota vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Justificando meu voto, parabéns, Lucimar, adorei seu projeto. Não é? Eu, como educadora, achei o máximo. Principalmente que é uma forma diferenciada de aprendizado, não é? Você passa uma cultura para as crianças de uma forma diferenciada. Isso é muito difícil, você chamar a atenção dos alunos, enfim, dos estudantes, não é? Então, eu achei assim muito legal. E tem uma parte aqui que eu achei muito interessante da justificativa, que fala o seguinte: reproduzir a memória é viver novamente situações com um afloramento emocional e afetivo sem igual. Parabéns pelo projeto, favorável. Como vota vereador Valmir do Parque Meia Lua? Quero dar os parabéns também para o contador das histórias da nossa cidade de Jacareí. E eu quero votar, e o dia que for contar a história, me convida, que eu quero ver qual as histórias que vocês vão contar. E não é só para criança que vai contar a história, também tem que contar as histórias para os asilos, para quem está no asilo, os velhos abandonados, que hoje, daqui a pouco, vou passar para idosos, eu quero escutar as suas histórias também, lá onde que eu estiver, quando estiver bem velhinho, chegou o vereador, você votou, então eu estou contando a história. Quero ficar muito satisfeito de ouvir sua história daqui 15, 20 anos, até daqui 40 anos, se Deus ajudar, que eu vivo, né? Meu voto é favorável. Obrigada. Obrigada aos contadores de histórias que provocaram a construção desse projeto. Projeto de Lei Legislativo número 72, de 3 de outubro de 2017, institui a Semana Municipal dos Contadores de História na cidade de Jacareí. Autora do projeto, vereadora Lucimar Ponciano. O projeto ele foi aprovado por 12 votos favoráveis. Próximo projeto.